Olá, eu gostaria de falar um pouquinho com vocês sobre herança poligênica, trazer alguns conceitos, uma introdução sobre esse tema, né? Até o momento a gente tem estudado a herança mendeliana, os trabalhos que Mendel fez, né? Tentando entender como é que esses trabalhos levaram Mendel a postular os princípios da genética básica, né? Então a gente sabe que Mendel trabalhava com plantas de ervilha, que produziam ervilhas. E uma das características que ele estudou era a cor da semente. As ervilhas, então, produziam sementes ou amarelas ou verdes. Então, ele pegava plantas que ele chamava de pura, né? Ou seja, aquelas que só produziam por autofecundação, nunca havia feito uma fecundação cruzada, né? E cruzou plantas com sementes puras amarelas com plantas com sementes puras verde. E na geração seguinte ele observou que só nasciam plantas que produziam sementes amarelas. Autofecundando essas plantas da F1, ele obtinha na geração F2 plantas produzindo uma proporção de sementes na cor de 3 amarelas para uma verde. E assim ele postulou a sua primeira lei, dizendo que as características eram formadas por um par de fatores. Ele chamava de fatores porque ele não tinha o conhecimento da genética molecular. Hoje a gente sabe que esses fatores são chamados de alelos, né? Então, cada característica era formada por um par de alelos. E esses alelos se separavam para formar os gametas, indo um alelo para cada gameta, que posteriormente iriam se juntar para formar a próxima geração. Então, Mendel nos trazia aí o conceito de alelos, né, que a gente sabe hoje que são alelos, como é que esses alelos se segregavam para formar os gametas, e mais ainda, por exemplo, ele chamava de planta pura a planta da primeira geração. Hoje a gente sabe que essas plantas são chamadas de homozigotas, né, porque tem 2 alelos iguais. A planta amarela nós padronizamos para chamar de azão-azão, e a planta verde de azinho-azinho. Isso dá um outro conceito de dominância e recessividade. A planta amarela é considerada dominante porque na geração F1 ela apareceu unicamente e na geração F2 em maior proporção que as plantas verdes, que a gente chama de recessivo. Bom, então o experimento de Mendel, as características eram que a gente chama de característica descontínua. Ou a semente era amarela ou a semente era verde. Com a evolução do conhecimento da genética, a gente viu que nem sempre essa dominância era completa para sair sementes amarelas e sementes verdes, né? Às vezes, alguns alelos, alguns genes tinham alelos que não apresentavam uma dominância completa de um sobre o outro, né? Existiam aqueles que apresentavam dominâncias incompletas. O que significa isso? Que o heterozigoto é um produto intermediário entre os 2 homozigotos, aquele homozigoto que a gente habituava a chamar de dominante com aquele homozigoto que a gente habituava a chamar de recessivo, e agora não é mais assim, né? Nas características de dominância incompleta, né, não existe alguém que domina o outro. O intermediário é um produto, o heterozigoto é um produto intermediário entre os 2 extremos, né? Ou seja, um azão-azinho produz menos produto que um azão-azão. Na codominância, ela é um pouco diferente da dominância incompleta, né? Na codominância, os 2 alelos produzem produtos viáveis, então não existe alguém que domina o outro, né? O heterozigoto, ele ele tem um produto, né? Um heterozigoto tem um produto que é a expressão dos 2 alelos. Bom, mas nem sempre na natureza a gente encontra essas classes muito bem definidas. Por exemplo, sementes ou amarelas ou verde, flor ou vermelha ou rosa ou branca, gado ou marrom ou branco ou ruão, que eles chamam, que é o intermediário com pelos brancos e pelos marrons, né? Então nem sempre a gente encontra isso. A gente vai encontrar outras características como essa aqui que a gente está vendo nesse slide, a cor da pele. A cor da pele, a gente tem facilidade de diferenciar os extremos, né? Mas os intermediários apresentam uma sutil diferença entre eles. A mesma coisa de cor de olhos, altura, peso, produtividade de uma planta na agricultura ou de animais na pecuária.
inteligência, são características que não apresentam essas classes descontínuas. Pelo contrário, ela apresenta uma diversidade cujas mudanças não são fáceis de serem observadas. Intuitivamente, a gente já pensa, como é que essas características surgem? É impossível um par de alelo ser responsável por tanta diversidade, dar tanta variedade de fenótipo assim. Um par de alelo não seria possível isso acontecer. Então, para essas características, a gente chama de herança poligênica ou herança quantitativa. Né? Então, o que é isso? É uma interação gênica, ou seja, vários pares de alelos participam, né, colocam o seu produto, né, que se somam ou acumulam para produzir um fenótipo, uma característica. Né? E a gente encontra isso aonde? Em nós, seres humanos, inteligência, peso, altura, cor de olhos, cor de pele são características de herança poligênica, vários alelos participando disso, vários genes com vários alelos participando disso. A produção em animais, né, então produtividade, postura em aves, crescimento diário, peso, né, grossura e comprimento de lã, enfim, várias coisas de interesse comercial na criação de animais. E em vegetais também, produtividade, número de grãos em vagem, número de frutos em plantas, né, todos esses interesses econômicos, muitas delas são produzidas por vários pares de genes. E muitas dessas características de interesse econômico, e que a gente já falou em nós também, seres humanos, além de serem produzidas por vários genes, elas também sofrem uma influência de fatores ambientais muito grandes. Então, esses vários genes, né, as suas expressões, as suas contribuições, mais os fatores ambientais, é que criam essa diversidade de fenótipos que a gente consegue observar na natureza. Enquanto a gente estava trabalhando com genética mendeliana, e aqui eu pegando um exemplo de uma herança de dominância incompleta, nós tínhamos classes muito bem definidas, que a gente chama de distribuição descontínua. Então, nós temos aqui um exemplo da cor vermelha, produzida pelos alelos errão, da cor rosa, que é o heterozigoto, produzido pelos alelos errinho, e a última cor, que é branca, produzida pelo alelo errinho. Quando a gente trabalha com herança quantitativa ou herança poligênica, as características a gente chama de contínuas, porque ela varia continuamente numa escala de medida, quer seja cor de pele, de olho, quer seja peso, né, ou inteligência. Então são unidades diferentes, mas dentro dessa escala a variação ela não é tão abrupta quanto a gente via na herança mendeliana. E quanto maior número de genes trabalhando para esta característica, mais difícil é essa separação das classes fenotípicas, né? Então, um dos primeiros trabalhos que foram realizados foi em 1909, com Hermann Nilsson L., que cruzou linhagens de grão de trigo. Então, trigo tem diferentes cores de grãos. E ele pegou os extremos, o grão vermelho, né, mais forte, com linhagens de grão branco. E ele observou que na geração F1 apresentava uma cor intermediária, então já não era mais uma dominância completa ali, né, porque tinha uma cor intermediária. Quando ele cruzava plantas com essa cor intermediária, a F2 apresentava uma proporção de 6 tonalidades de cor vermelha para uma cor branca. Então foi verificado na F2 a proporção de uma cor vermelha extrema, 6 que ele chamava de vermelho escuro 1, 6 vermelho escuro 2, 15 vermelho escuro 3, 20 vermelho médio, 15 vermelhos, 6 vermelho claro e 1 vermelho branco. Olha, então a gente tinha aí uma escala com várias cores de trigo, né? Então aqui mostrando o gráfico a ilustração do cruzamento, né? Então vermelho bem forte com branco deu a geração F1 intermediária e uma geração F2 com uma variação de classe contínua. Perceba que não é uma separação muito clara nessas classes intermediárias, né? Então, indicando ser
uma herança poligênica. E aí, com o tempo, avançando nesses estudos, percebeu que as características para a cor do grão de trigo era produzido por 3 pares de alelos trabalhando de maneira conjunta. Então, aquele trigo que tinha azão, bezão, cezão, tinha a cor vermelha mais escura que poderia ter na semente do trigo. E azinho, bezinho, cezinho, a cor mais clara, o branco, que poderia ter na cor de semente de trigo. E a gente parte então do mesmo princípio lá da genética mendeliana, né? Cada alelo desse gene, ele se separa para formar os gametas. Então aqui o gameta vai ter um representante do par azão, um representante do par bezão, um representante do par cezão. E a mesma coisa do branco. Cada gameta tem um representante do par azinho, um representante do bezinho, um representante do cezinho. Então na F1 nós temos aí o heterozigoto azão, bezinho, cezão, né? Dando a cor vermelho médio. Essa planta foi colocada para cruzar com uma outra igual e aí formaram 8 gametas. Como é que eu sei o número de gametas formados? A gente tem uma fórmula para isso. Então, o número de gametas é 2 elevado a n, onde n é o número de pares heterozigotos que se encontra no genótipo. Então, nesse caso, nós temos 2 elevado a 3, porque nós temos aí 3 heterozigotos, azinho, bezinho, cezão. Então, ele vai formar 8 gametas diferentes. Então, a gente vai fazer essa combinação de um representante de cada par de todas as maneiras possíveis que se possa ter. Então, nós vamos ter azão, bezão, cezinho, azão, bezinho, cezão, azão, bezinho, cezinho, azinho, bezão, cezão, azinho, bezão, cezinho, azinho, bezinho, cezão, azinho, bezinho, cezinho. Então, todas as possíveis combinações desses gametas, né? Desses alelos para formar os gametas. Nesse cruzamento, então, nós vamos ter um quadrado de Punnett com 64 casinhas, né? E aí a gente vai contar quanto de cada classe fenotípica, quantos indivíduos são formados em cada classe fenotípica. Na classe 0 é branco, na classe 1 é o vermelho mais claro até o vermelho mais escuro, né? Então, indo do branco até o vermelho mais escuro. A classe 3 é o vermelho intermediário, né? Como é que foi feito isso? Nós temos 84 combinações. Então agora a gente já não vai mais chamar de alelo dominante e alelo recessivo. A gente vai chamar de alelos contribuintes e alelos não contribuintes, né? Só para vocês entenderem, olha, azão, bezão, cezão, tem 6 alelos contribuintes, né, representados pela letra maiúscula. Então ele é o máximo de produto para cor que um grão de trigo pode produzir para sua semente. Então a gente chama de vermelho escuro 1. E lá no quadrado de Punnett, ele é 1 em 64. Depois nós temos os indivíduos com 5 alelos contribuintes. Então aqui é azão, bezão, cezão, né? Então tem 5. O próximo é cezinho. E não interessa se o alelo não contribuinte é um azinho, é um bezinho ou é um cezinho. Todos eles fazem o mesmo produto, né? Então, por isso que no genótipo da classe de 5 alelos contribuintes, nós vamos ter 3 genótipos diferentes. Azão, bezão, cezão, cezinho. Azão, bezão, bezinho, cezão. Azinho, bezão, cezão. Não interessa, é preciso que tenha 5 alelos contribuintes. E a cor é vermelho escuro 2, e a proporção é de 6 indivíduos vermelho escuro, 2 em 64 indivíduos totais. E aí a gente vai fazendo isso para todas as classes fenotípicas, com 4 alelos contribuintes, com 3 alelos contribuintes, com 2 alelos contribuintes, com 1 alelo contribuinte e com nenhum alelo contribuinte. Nenhum alelo contribuinte, a cor é branca, né? Então, quanto mais alelos contribuintes eu tenho, maior é a produção do pigmento. Quanto menos alelos contribuintes eu tenho, menor é a produção de pigmentos.
Um outro trabalho feito também, né, nos anos de 1900, aqui em 1913, foram por 2 pesquisadores, Emerson e Est, que trabalhavam com tamanho de espiga de milho, né? Então, uma variedade com espiga medindo em média 6,6 centímetros foi cruzado com uma variedade que produzia espigas que tinham tamanho médio de 16,8 centímetros. A progênie F1 foi intermediária, dando espigas de 12,1 centímetros e tinha uma variação aí de 9 a 15 centímetros. Então, também mostrava aí na F1 um conjunto de variações com classes contínuas. Embora a F1 produzia a sua maior parte em espigas intermediárias, nem todas saíram desse tamanho. Por quê? Lembra lá que eu falei que em muitas características de herança qualitativa, além da questão da expressão do gene, existem fatores ambientais. E muitas vezes esses fatores ambientais não podem ser controlados. Então, quando ele fazia o cruzamento com vários indivíduos, alguns fatores ambientais agiam em alguns indivíduos e não em outros, ou menos em outros, e produzia essa variação. A F2, você tinha também uma variação de classes contínuas bem grandes, porque você tem aí um maior número de alelos contribuindo, né? A gradação na F2 foi mais ampla, essa variação, do que na F1. Como é que a gente determina a contribuição de cada gene envolvido nesses estudos, né? Então, os genes contribuintes, eles estavam aí aumentando o tamanho da espiga. Essa contribuição de cada alelo é dado por uma fórmula. Você pegar o tamanho máximo de espiga, da espiga, diminuir pelo tamanho mínimo e dividir tudo isso pelo número de alelos. Então, vejam bem, uma planta com 4 alelos aditivos, azão, bezão, apresentam espigas com 16,8 centímetros de comprimento. No entanto, plantas com genótipos azinho, bezinho, que não apresentam alelos aditivos ou alelos contribuintes, têm espigas com 6,6 centímetros de comprimento. Qual a contribuição de cada alelo na planta? Então, vou pegar 16,8 e diminuir de 6,6. Então, esse é o tamanho médio dessa espiga. E dividir por 4, que é o número de alelos ali. Eu tenho 2 pares de genes, então são 4 alelos. Então, cada alelo contribui com 2,55 centímetros para o tamanho da espiga. Isso significa dizer que uma planta, azinho, bezinho, tem espiga de 6,6 centímetros, porque não tem nenhum alelo contribuinte. E a espiga precisa ter um tamanho, porque senão ela não existiria, né? Uma planta azinho, bezinho, ou uma planta azinho, bezinho, vejam bem, todos esses 2 genótipos têm apenas um alelo contribuinte, um azão, e na outra um bezão. Então não tem diferença. Eles têm espigas de tamanho 9,15 centímetros médios. Por que isso? Porque é 6,6 mais a contribuição deste um alelo, que é 2,55 centímetros. Uma planta azão, bezinho, ou azão, bezinho, ou azinho, bezão, vejam bem, elas têm 2 alelos contribuintes. Produzirão espigas com tamanho médio de 11,70 centímetros, que é 6,6 mais 2,55 de contribuição de um alelo, mais 2,55 de contribuição do segundo alelo, né? E uma planta com 3 contribuições tem o tamanho médio de 14,25 centímetros, porque eu tenho 6,6 mais 3 vezes 2,55. E uma planta com 4 alelos vai ter 16,80 centímetros, com a contribuição de 4 alelos sobre o tamanho dela de 6,6, né? Então, cada alelo vai contribuir com 2,55 centímetros no crescimento da ervilha. Alguns cálculos que nós podemos fazer em genética quantitativa sem necessidade de fazer cruzamento.
O número de fenótipos no cruzamento entre dois heterozigotos, no caso de uma herança poligênica, depende do número de pares de alelos. Ou seja, quanto mais pares de alelos, mais são as classes fenotípicas. E a gente pode calcular com 2n mais 1, onde n é o número de alelos. O número de genótipos também é influenciado pelo número de alelos. E ele é calculado pela fórmula 3 elevado a n, onde n é o número de alelos. E a frequência de fenótipos extremos é 1 sobre 4 elevado a n, onde n é o número de genótipos extremos. Então, nos exercícios, vocês poderão exercitar essas fórmulas. E na aula que vem, nós vamos trabalhar como determinar as classes fenotípicas de um cruzamento entre heterozigotos com a expansão do binomial de Newton e o triângulo de Pascal. Até lá, um abraço a todos.